Vem aí o terceiro episódio do Meu Toyota Convida, com uma pessoa extremamente querida, muito próxima de mim, praticamente todo santo dia, aqui na SGA, e tenho certeza que vocês vão curtir muito esse podcast. Olá, eu sou a Ingrid, gestora de RH da SGA Toyota, e eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você está fazendo aí agora? Quero te fazer um convite. Eu estou no terceiro episódio do Meu Toyota Convida. Foi uma experiência maravilhosa e eu tenho certeza que você vai adorar curtir esse papo que a gente bateu. Curte, comenta, compartilha com seus amigos e diz pra gente o que você achou. Não deixa de assistir, hein? Tô esperando por você.